Aê, voltamos para a parte 2. Esperar o pessoal voltar para a live. Estava me certificando de que As tinha dado nossas. tudo certo com a primeira parte, então eu falei, deixa eu salvar a primeira aqui, né? Deixar Tá salvo no certo, IGTV, né? tá E aí para certo. entrar novamente. Que Mas está bom. salvo, E para está salvo. variar, nossas lives sendo mais do que 1 hora. Mas tá bom, né? Eu falo, pô, Ah, né? né? A gente Já fala, pô, era previsto. Essa já era prevista. ai, caramba. Em Pô, função do assunto, que é um tema, né, que desperta muita curiosidade sempre, né? com E é certeza. um tema importante também, né? Muita gente tem dificuldade para dormir, sim, né? Né, como a gente está vendo aí, né, no decorrer da live, na maioria dos casos, são fatores comportamentais, né? É. Fatores dos nossos hábitos que acabam prejudicando, né? Então, agradecer ao pessoal que está voltando aí. Obrigado, Deia, né, parabenizando a gente aí Ah, pela obrigada. Nath também, obrigada, gente. também. Aparece a Nath e a Deia quando fazem lives, é assim também, viu? Tem que fazer a parte 2. É verdade. É verdade, O porque é delas é muito, quase parte 3 também, né? é quase parte 3. Um dia eu acho que ainda vai chegar na parte 3. Também acho. Também acho, também Mas é acho. muito bacana, eu gosto muito das lives. São Realmente, temas bem interessantes que elas abordam também. com certeza. Elas são muito boas. Então, voltando aqui, né, a gente falou aí da cafeína, a gente falou da atividade física também, né? Sim, sim. Agora teve uma pessoa também que perguntou aqui, ó, uma pergunta bem interessante, inclusive, né? Que meio que a gente respondeu, né? Mas se quiser falar um pouquinho mais sobre isso, a gente, né, logo na primeira Ah, parte, a gente falou sobre isso. O que fazer quando não consegue convencer o marido de que a luz do celular interfere no sono? Nunca tive problema para dormir, desde que ele levou o celular para a cama, pronto. Né? A gente acabou. comentou sobre isso logo no comecinho da live, mas se Comentamos. você quiser, né, falar mais um pouquinho a respeito, Vou fica à sim. vontade. Tá ótimo. Então, assim, eu espero que o marido esteja vendo, senão tem que ver. O primeiro passo é traz ele para assistir a live. Exatamente. Primeiro, assistir a essa live. Segundo, vamos lá. É o seguinte, que a gente até já comentou, né? Hashtag fica a dica aí. Fica a dica, exatamente. A luz do celular, assim como da TV, dos tablets, elas são extremamente estimulantes. Essa luz é basicamente o mesmo que você tem da estimulação durante o dia, em que você tem a captação da luz pela retina, e isso vai fazer com que tenha a liberação do cortisol. Então, lembrando, cortisol é o hormônio que desperta. Se você ficar utilizando o celular antes de dormir, e o pior de tudo, levar para a cama, esta luz vai fazer com que você tenha o despertar, a liberação do cortisol e a inibição da melatonina no momento que era para ser o inverso, que era para ter a liberação da melatonina e a inibição do cortisol, para que você durma. Então, você vai conseguir dormir? Você vai, mas um sono leve. E provavelmente você vai demorar muito mais para adormecer. Quando você conseguir adormecer, você não vai conseguir completar todas as fases. E isso vai fazer com que no dia seguinte você tenha um desgaste físico, emocional e mental significativo para começar um dia ruim. Você não vai conseguir começar o seu organismo plenamente recuperado. Então, espero que
tenha entendido e que realmente não leve o celular para a cama. Tanto é que um dos hábitos que é extremamente reprimido, né, que não deve ser feito, é ter uma televisão no quarto. Não é recomendado. Porém, contudo, todavia, eu sou uma das que tenho. Então, a partir do momento que você tem uma TV no quarto, você tem que se policiar e usar única e exclusivamente para assistir um filme de vez em quando, não sempre. Não virar um hábito, muito menos antes de dormir. Muito menos vou deixar a TV ligada até dormir. Né? Tem muitas pessoas que fazem isso, né? Tudo bem, você consegue dormir, você consegue adormecer, mas não vai ser um sono reparador, você não vai ter todas as fases. E durante o sono, você tem várias fases e quando as iniciais do sono profundo, você tem um relaxamento, principalmente do seu sistema nervoso, do cerebral. Nesse momento, as atividades cerebrais, elas são cessadas, elas são inibidas. Você até tem, lógico, para manter o funcionamento dos seus órgãos vitais, para que você continue aí vivo. Mas você tem uma queda drástica para quê? Para ter a recuperação. Você só consegue regenerar quando você não está utilizando. Então, a partir do momento que você tem a luz, você não vai conseguir ter essa parte da regeneração, principalmente cerebral. Então, você fica desperto quase que o tempo todo. Então, é um sono leve. Qualquer coisa você acorda. Então, pensem bem em relação ao uso do celular. Tem até umas formas pelas quais os celulares hoje em dia têm como fala? Um equilíbrio, né? De você filtro para você não ter tanta liberação de luz, mas principalmente você tem agora um controle da atividade. Quanto tempo você está lá usando o celular? Quanto tempo você está nas mídias sociais? Tem esse controle. Não sei se todos os celulares, mas tem essa possibilidade de você controlar e de você equilibrar, né? Você começar a perceber que está na hora de diminuir. Então, uma recomendação que eu faço aqui, quando você fica muito ligado, porque hoje em dia nós estamos o tempo todo aqui, né? Normal. O tempo todo conectado. O tempo todo conectado. E o problema é se o tempo todo você está com isso aqui conectado, né? Sim. Que né? Você acaba o principal. Fazendo, é o principal e é o pior e é o que leva mais tempo para desconectar, né? Dependendo de como for o seu dia. Então, você, como sugestão, use o celular até, no máximo, meia hora antes de dormir. O ideal é até uma hora antes de dormir. Mas, às vezes, não é tão possível, né? Então, até pelo menos meia hora antes. Porque aí, nessa meia hora, você começa a ter retirada de tudo que te estimula, né? Quando eu digo estimular, não pensem apenas a luz do celular ou mesmo a televisão. Eu digo estimular tudo visual também. A parte visual também te estimula. A luz também te estimula. Então, a partir de um determinado horário, vai diminuindo as luzes na casa. Se você tem um bebê, uma criança, isso também vai ajudar e muito. Então, crie uma rotina. Uma das perguntas que foi feita para mim, eu acabei até esquecendo de passar para você, que acabou tendo logo agora no final, né? Que foi de como manter um hábito de dormir cedo, né? Tanto isso o hábito de dormir cedo, quanto em relação ao sono dos bebês, se tem solução, né? Se é possível, os dois eu respondo da mesma forma. Rotina. A partir do momento que você cria uma rotina de meia hora antes, você se desliga das mídias, se desliga de tudo que te estimula, começa realmente a ter atividades mais relaxantes e calmantes e uma
parte muito importante que eu posso te dar até como exemplo próprio. Tem pessoas que são aquelas que, ao deitar, começa a pensar tudo o que aconteceu durante o dia. Né? Volta a fita, né? Lembra tudo que fez, o que devia ter feito e não fez, uma agenda completa na cabeça, e a partir daí já começa a pensar tudo que vai fazer no dia seguinte e assim por diante. Eu sempre fui uma dessas. A famosa ansiedade, né? Ansiedade, É. exatamente. Ansiedade é algo que faz com que você tenha um sono péssimo. Se tiver um Horrível. sono, né? Se Senão, conseguir dormir já é muito. exatamente, porque geralmente estimula uma insônia, né? De você dormir e acordar o tempo todo. Dormir e acordar o tempo todo. Porque é um sono leve. Ixi. Emerson, é você, Emerson? Eu te entendo. Eu te entendo. Eu só consegui dormir profundamente, ter um sono reparador, porque eu sempre fui uma pessoa muito, quase com síndrome do pensamento acelerado, de que pensava todo o tempo todo, instante. Eu só consegui me desprender e ter menos ansiedade, principalmente neste momento, quando eu comecei a usar uma agenda. E antes de dormir, eu anoto tudo lá naquela agenda. O que eu tenho que fazer para o dia seguinte. Tudo, absolutamente tudo, todos os detalhes. Aí eu consegui começar a me desprender e começar a relaxar. Então, o pensamento é algo que você consegue tanto ir para um sono melhor quanto não ter e elevar o seu nível de ansiedade, ter insônia, tudo isso porque eu achava que eu conseguia fazer, né? Ter tudo na cabeça, Dá conta, né? dar conta, exatamente. Não, é melhor colocar tudo na agenda. Então, se servir como exemplo para o Emerson, talvez, ou para quem tem esse pensamento acelerado, assim como eu, coloque tudo na agenda, fecha a página da agenda e não pensa mais nisso. Agora você vai É, pensar em coisas relaxantes. é uma técnica antiga, mas é uma técnica que realmente funciona. Existem estudos que comprovam a eficácia dessa técnica, né? Inclusive é uma técnica utilizada até pela terapia cognitiva comportamental, para pessoas que têm a dificuldade de engajar no sono, e tem a questão da ansiedade também. Essa é uma das técnicas bem válidas, né? Você colocar no papel, né, tudo que você está pensando, todas as preocupações, os afazeres que você tem, né? Porque você é um fator psicológico, né? Você coloca no papel como se você estivesse tirando daqui, né? Tira toda a preocupação, todos os compromissos que você tem guardado aqui, coloca no papel. É realmente algo que acaba funcionando, sim, acaba ajudando bastante. E outra coisa também que é importante a gente falar, e eu sempre falo isso, a cama, ela foi feita só para dormir, tá, gente? A cama, a função da cama é para você dormir, tá? Então, tem gente que costuma ir para a cama e começa a fazer um monte de atividade deitado, né? E isso não ajuda nem um pouquinho. O ideal, né, que a gente sempre fala, é que você vá para a cama quando você começa já ficar nesse meio sonolento, né? Começa a iniciação do processo do sono, que aí sim você vá para a cama, né? E se mesmo assim você chegou, deitou, viu que não está rolando, está demorando muito para dormir, levanta, não pega o celular, tá? Levanta, né? Pega um livro, né? Antigamente eu tinha televisão no meu quarto, eu troquei por Ai, livros agora. melhor, melhor. Então, acho que foi um bom negócio. Então, você faz alguma atividade mais tranquila, mais calma, até que você pegue no sono e aí sim você vai para a cama, né? Muita gente De que vai para a cama repente, bem antes do horário de dormir. Isso, eu acho que acaba dificultando, né? com certeza, dificulta mesmo. E eu digo, por experiência própria também, fiz várias coisas erradas, né? Já errei muito em relação a isso. Eu era daquelas que estudava na cama. Então, eu já tive muitos
muitos efeitos de sonambulismo durante a época da faculdade, porque eu estudava até o último minuto, e aí eu ia dormir, eu levantava, via que eu estava com um livro na mão e começava a folhear e continuava estudando. Ó o nível, né, da loucura, quase. Né? Então, realmente, você tem que usar a cama para dormir, porque é uma forma de condicionar o seu cérebro de que aquele local é o local de relaxamento, é o local em que você vai repousar, porque se você faz uma outra atividade, você dá ao seu cérebro a ideia de que aquele local é para tudo. Então, a partir daí, quando você se deitar, você não consegue relacionar com dormir. E aí se torna muito mais difícil para dormir, com certeza. É toda uma preparação, né? Essa questão do dormir, né? Tem algumas pesquisas que falam até da questão da temperatura ambiente, né? Então, que falam que é ideal você tomar pelo menos 1 hora antes de dormir, toma um banho, né? Quente, né? Dá aquela relaxada. Quando você vai para a cama, né? Dormir e tal, a ideia é de que você deixe o quarto, né? O ambiente ali de 3, acho que a 4 graus abaixo da temperatura ambiente, não é? Ou seja, um pouquinho mais ventilado, um pouquinho mais frio, para dar essa sensação, né, essa informação para o seu corpo de que já é de noite, de que já está, né, você dormir num quarto abafado, num quarto que não tem ventilação nenhuma, eu acho que isso acaba prejudicando também, não é? Muito, muito. Aí a gente já entra para a parte das dicas, né? Para a gente ter uma boa qualidade de sono. Um sono de boa qualidade, reparador, saudável, né? Primeiro, dormir numa quantidade de horas ideal para você, né? Você tem que descobrir qual é o ideal para você. E quando eu digo isso de ideal, no decorrer da vida, você vai vendo que vamos tendo diferenças, né? O bebê, ele começa dormindo por 15 horas, e aí dependendo da idade dele, vai passando para 13, vai caindo, né? 14, 13, 12, assim por diante. Passa para a fase adulta, para umas 10 horas, né, Nath? Somos nós. Umas 10, 9 horas, ideal. Aí vai caindo. Quando chega mais para a parte... eu não gosto de idoso, mas fazer o quê? Da idade, assim, dos idosos, você vai vendo que vai caindo cada vez mais. Por quê? Porque o nível de atividade cerebral e o nível de atividade física vai mudando. Então, conforme você vai mudando esse nível de atividade, você vai mudando e vai diminuindo essa necessidade de ter um sono maior, né? De ter uma quantidade de horas maior. Então, a quantidade de horas é ideal para cada um, porque cada um desempenha uma atividade, cada organismo responde a essas atividades de uma forma. Então, por isso que é extremamente importante se respeitar e identificar a quantidade de horas ideal para cada um. Lógico, vai ter um dia que você não vai conseguir dormir aquela quantidade, vai ter momentos na vida que você não vai conseguir dormir aquela quantidade, principalmente para quem é mamãe inicialmente, né? Principalmente nos 3 primeiros meses, vai ter isto, sim. Mas existem formas pelas quais você consegue driblar isto e ter como se fosse um adicional de relaxamento, né? Como se fosse até uma substituição para essa quantidade de horas que você não conseguiu, né? Que eu já vou falar em relação a essas terapias e essas formas. No final a gente fala. Mas continuando das dicas, então, dormir a quantidade de horas ideal, num local que esteja bem ventilado, portanto, uma temperatura ideal. A temperatura ideal que é recomendada é entre 20 e 23 graus. Mas aí vocês podem falar, né? Nossa, mas estamos no Brasil e temos um verão de 30 graus durante a noite, às vezes, dependendo do local do Brasil, né? Às vezes até 40 graus. Como fazer isso, né? Então, percebam, comecem a
associar e lembre. No inverno, você dorme melhor. No inverno, todos nós dormimos melhor. No verão, você tem um sono bom, mas às vezes tem uma insônia, um acordar muito mais vezes, né? Porque tudo isso tem a ver com a temperatura do quarto. A temperatura do quarto, ela influi da mesma forma que a luz influi. A luz estimula o cortisol. A temperatura do quarto acima do normal também pode estimular um pouco deste cortisol. Então, é extremamente importante. Tem algumas formas de diminuir essa temperatura? Lógico, ar-condicionado, para quem tem, e para quem não tem, e não consegue, porque, né, são de detalhes, nós temos também o climatizador, É verdade. umidificador. Então, existem umidificadores os mais simples possíveis até os mais robustos, né? Mais, assim, cheios de detalhes. Mas os mais simples já funcionam e com eles você consegue ter uma redução de 1 a 2 graus. Então, já passa a ter uma qualidade melhor deste sono. Outro detalhe, a luz, né? Que já falamos. O som também é extremamente prejudicial, principalmente para você conseguir entrar no sono profundo, sair do leve e ir para o profundo. Mas tem alguns momentos que você não consegue, né? Alguns locais que você não consegue ter isso. Então, existem desde as ideias mais sofisticadas, como janela anti-ruído, cara pra caramba aqui no Brasil, mas Imagina. existe algo muito mais simples e muito mais barato que eu esqueci o nome, que é para o protetor auricular. O protetor. Né? Este já ajuda também. Então, se você tiver dificuldade em relação ao som, você pode ter este, ou ainda, existem formas que é chamado de barulho branco. Você já ouviu falar disso? Barulho Não, branco? por com esse tempo, não. Não. Tem outros nomes também. É o que anula outros barulhos. Então, você tem a ação de um determinado objeto, ou som também, que esse som anula outros sons. Fica mais concentrado num determinado som e ouvir os outros. Né? Sim. Que é, por exemplo, usando... tem alguns aplicativos que você tem som para os bebês, o som que lembra o útero, o som de um secador de cabelo, o som de ventilador, ou mesmo você ligar o ventilador, que é algo que eu faço. Som da chuva. Som da chuva, exatamente. Quando está chovendo, a gente dorme também melhor. Por É quê? incrível. Exatamente por quê? Porque você consegue se focar nesse som, e esse som, como é maior que os outros, vai anulando os demais sons. Então, você consegue fixar neste e consegue adormecer. Então, é uma outra forma pela qual você consegue minimizar esse barulho e dormir melhor. O colchão também é extremamente importante, né? Dormir num colchão adequado é muito importante, assim como o travesseiro, que é uma coisa que ninguém se dá muita importância, né? Compra o travesseiro assim, vou comprar esse daqui porque é fofinho, vou comprar esse daqui porque eu achei bonito, mas ninguém para e testa o travesseiro antes de levar. É Você verdade. sabia que deveria de testar o travesseiro antes de levar? Eu concordo. Para ver a distância aqui do ombro com a cabeça, se você for daquelas pessoas que dormem mais de lado, então tem que ter um travesseiro maior para você ter um equilíbrio, né, o eixo ficar direito, perfeito. Se você dormir mais de costa, você tem que ter um travesseiro mais fino, fora o que é recomendado pelas fisioterapeutas, né, pelos fisioterapeutas, de ter um travesseiro também nas pernas, embaixo do joelho, entre as pernas, dependendo da posição que você durma, para ficar tudo posicionado com a coluna o mais equilibrado possível. Isso tudo
influi no sono. Isso tudo influi na sua regeneração melhor, né? E isso em relação, então, ao local. Outro ponto, terceiro, fazer atividade física. É atividade física que você goste também, porque não adianta fazer atividade física porque o fulaninho falou que é melhor, porque perde mais peso, porque, sei lá, outro detalhe, não. Várias teorias, né? Ah, nossa, tem que ser Tem algo que você... diversas teorias para atividade física. Inúmeras, as piores possíveis. Mas a que tenha mais a ver com você, que vá te trazer melhorias. Se você é uma pessoa que não consegue se focar e tem essa parte de pensamentos acelerados também, ansiedade, pelo menos comigo, resolveu a yoga. A yoga fez com que eu também fosse um outro detalhe que me ajudou a diminuir a ansiedade, a diminuir esses pensamentos acelerados e me ajudar nisso. Mas, além da atividade física, a alimentação adequada para você, ideal para você, e para isso existem nutricionistas maravilhosas para fazer com que descubra o que é melhor para você. Qual o horário melhor também ingerir aqueles alimentos e da melhor forma. Tudo isso para combinar com um organismo funcionando bem e dormir também melhor. Tomar sol para produção de vitamina D, ou mesmo ter a incorporação de vitamina D de forma artificial por medicamentos, se for recomendado por um médico ou nutricionista ou demais profissionais de saúde que podem prescrever. Única e exclusivamente desta forma, porque não é porque é uma vitamina que todo mundo vai precisar e na dosagem que é passada e é vendida comercialmente. Cada um também vai precisar de uma quantidade certa, perfeita. E não ter estímulos visuais nem auditivos antes de dormir. Então, essas são as dicas principais que fazem com que você tenha um sono de qualidade boa, reparador e saudável, para que no dia seguinte você consiga ter um organismo 100% funcionando aí. Então, Perfeito. né? E aí a gente pode entrar na parte de terapias, né? O que você pode fazer caso você já viu a sua alimentação, já está fazendo atividade física, já está tudo com aqueles requisitos e as dicas anteriores já estão funcionando, mas mesmo assim você não consegue dormir direito, tem insônia. O que devo fazer? Para onde ir, né? O que procurar? Existem várias terapias e várias técnicas pelas quais você pode melhorar o sono. Uma delas é a acupuntura. A acupuntura é uma técnica milenar e que, dependendo da causa, do porquê você não consegue dormir, a acupuntura vai resolver. O Reiki é uma outra técnica também, não sei se milenar, mas provavelmente sim, que também ajuda nesse adormecer, nesse relaxamento, nesse desprendimento de ideias, de pensamentos e momentos inadequados. Assim como o terceiro ponto que também ajuda e muito, que é um psicoterapeuta, uma psicoterapia, né? O acompanhamento com um psicólogo, um acompanhamento, talvez até, dependendo do caso, psicólogo e psiquiatra, tudo dependendo, né? Do grau que você se encontra em relação a essa dificuldade de dormir. Mas a psicologia, a psicoterapia vai te ajudar e muito, principalmente nessa parte de pensamentos, né? Só vocês realmente para nos ajudar num momento desse. É o melhor profissional que pode te ajudar, nos ajudar a fazer com que você tenha um desprendimento e entrar nas fases da inibição gradativa, principalmente a mental.
Outros detalhes... Pode falar. Não, pode. Continua. Então, em relação à psicoterapia ou a psiquiatria, só mais alguns pontos que como eu tinha dito, né? A água, então, para alguns pode servir como uma forma de relaxamento. Então, banho relaxante antes de dormir, sem estimulações. Se for um caso de um bebê, o mínimo possível de toque, porque o toque, a massagem, estimula para acordar. Então, massagem nos bebês é só para acordar, é durante o dia, não um banho relaxante. É só a água, no máximo um sabonete com um odor que possa estimular o sono, porque existem alguns agora vendidos para isto, mas em geral, só a água quente, tanto para bebês quanto para nós, para nos acalmar. E aromaterapia, óleos essenciais, outros medicamentos, entrando na parte, né? Preciso seguir uma linha medicamentosa. Existem florais, existem fitoterápicos e existem os psicotrópicos. Então, os psicotrópicos, em alguns casos, em que realmente a pessoa não consegue dormir por N fatores, mas até chegar na parte do psicotrópico, eu recomendo passar por um nutricionista antes, para ver a sua alimentação, por um educador físico, para te ajudar na atividade física, por um psicólogo, um psicoterapeuta ou um psiquiatra, para posteriormente ver se realmente não há outra forma natural ou mesmo alimentar ou só trabalho com os seus pensamentos, aí você partir para um psicotrópico. Mas nunca, em hipótese alguma, já pular essas etapas e já ir para um psicotrópico de cara. É importante a gente falar sobre isso, porque, por exemplo, o nosso organismo, né, que a gente falou logo na primeira parte, ele produz em média 0,5, né, de melatonina, né? E no caso aí da melatonina como medicação, né, que muitas pessoas ultimamente têm utilizado, né, para ver se consegue pegar no sono, são doses muito superiores ao que o nosso organismo necessita, né? Então, tem comprimidos aí de 1 miligrama, 2 miligramas, às vezes até 3 miligramas. Então, é uma dose muito alta, muito elevada, né? Isso sem uma orientação médica. Claro que é um tipo de medicamento que precisa, pelo menos aqui no Brasil, ele precisa ser prescrito por médico e tal, mas a gente sabe que, por exemplo, nos Estados Unidos não tem, a restrição não é assim, né, bem rígida como aqui no Brasil, e você consegue facilmente, né? Comprar. Então, compra facilmente. Então, uma quantidade que tem nesses comprimidos é uma quantidade muito elevada, muito superior ao que o nosso organismo necessita, né? Exatamente. Por isso que eu falo que essa parte de psicotrópicos tem que ser muito bem posicionada e muito bem balanceada, risco-benefício, né? Até da live anterior a gente falou disso, né? Você só deve utilizar um psicotrópico, principalmente no caso aqui que a gente está falando para adormecer, se realmente, de fato, não existe outra forma pela qual você consiga isto. Porque eu já trabalhei em drogaria e farmácia de manipulação, e eu vi muitas receitas de que você tinha um psicotrópico para dormir, um psicotrópico para acordar. Então, assim, a pessoa começa a ter esse psicotrópico, uma dose tão alta, que chega no dia seguinte, ela não consegue acordar plenamente. Então, ela precisa de um outro psicotrópico para fazer com que ela consiga acordar e despertar. Então, é extremamente prejudicial. Infelizmente, a gente tem essa possibilidade de que algumas pessoas compram a melatonina de outros países, porque lá
são outras regras, e isso influencia muito negativamente, porque vai fazer com que você tenha um desequilíbrio muito grande. E outro ponto principal, que é o pior, é um hormônio. Um hormônio influencia no outro em pequeníssimas doses. Os hormônios, eles funcionam em pequeníssimas doses. Tanto é que quando você analisa, né, os medicamentos feitos à base de hormônios, são microgramas que são produzidas, né? Isso tirando a parte da melatonina, que já é uma quantidade maior. Mas, em geral, é microgramas que o organismo precisa, e é microgramas que ele produz, porque já é o suficiente. E se você tiver um hormônio muito mais do que deveria, então, enquanto esse hormônio está muito mais, ele vai fazer com que outros hormônios também aumentem e outros ainda diminuam muito drasticamente. Então, você gera um desequilíbrio no organismo que é em cascata, é nível dominó. Você vai tendo uma disfunção orgânica muito severa. Então, você não vai ter apenas problemas no dormir, você vai ter problemas em quase todas as atividades, se não todas, dependendo do caso, né? E aí, até outro detalhe que eu já tinha citado aqui, que era a respeito de quando você tem... O organismo é muito inteligente. Então, se você está utilizando uma fonte externa, por que o organismo vai gastar energia produzindo aquela mesma substância? Ele começa a diminuir até chegar a um ponto que ele pode parar de produzir. E a partir daí você vira um viciado, um dependente daquele medicamento. E só conseguirá dormir com aquele medicamento. Então, psicotrópico é coisa séria. Ele deve ser administrado realmente quando for passado e recomendado. E nunca, em hipótese alguma, se algum parente seu, amigo seu toma e você também está com uma dificuldade de dormir e vai utilizar esse psicotrópico, que não é só melatonina, né? Temos outros mais, e que, infelizmente, a gente sabe que tem muitas pessoas que usam por conta própria, e não deve. Nenhum Acontece medicamento. muito isso, né? O vizinho tomou, foi bom para ele, aí ele indica, né? Nossa. O vizinho indica, né? Ele fala assim, ó, eu tomei, foi maravilhoso esse remédio para mim, toma que vai ser bom para você também. Não faça isso de jeito nenhum. Não, de Né? jeito nenhum. Cada E outro, organismo é um organismo, né? exato, até o que a gente tinha falado e discutido na outra live dos psicotrópicos, uma coisa que outras pessoas também fazem que me incomoda muito e que é extremamente prejudicial e danoso, não pode, por favor, vocês que estão aqui nos acompanhando, nos ouvindo, não faça isto, que é usar o medicamento pelo efeito colateral dele, e não pelo efeito principal. Existem muitos medicamentos que o efeito colateral, um deles é o dormir, é a sonolência, não é nem dormir, é a sonolência. Não use um medicamento para ter o efeito colateral, porque além do efeito colateral, você vai ter o efeito principal. E se você não precisa daquele efeito principal, você vai ter muitos problemas no seu organismo. E quando você precisar usar esse medicamento realmente como efeito principal, já vai ter criado uma tolerância no organismo ao ponto daquela dose não servir mais. Você tem que ir para uma dose que já está quase chegando na toxicidade, se não já na toxicidade. Então, não se automedique jamais. Parece uma coisa assim, banal falar isso, mas automedicar-se é uma coisa que é costumeira entre todos nós. Principalmente de que a vizinha passou, a mãe indicou, a avó indicou, todo mundo entende de remédio, é impressionante. Todo mundo entende de remédio, né? Dá um ciricutico para quem é farmacêutica no momento desse, né? Dá um desespero, é desesperador você chegar numa conversa entre amigos e todo mundo discutindo sobre um determinado remédio como se fossem os mais entendedores daquele assunto.
dá vontade de querer pular da janela, sair correndo, né? Mas, pelo amor de Deus, gente, por mais que tenha bula, por mais que você possa ler a bula, não significa que você saiba exatamente o que você precisa naquele momento, né? Então, eu complemento isso, Nath. Boa, obrigada. Então, assim, a automedicação é extremamente prejudicial. Não faça isso, principalmente pegando pelo lado do efeito colateral. E, focando a parte até da vitamina D que a gente tinha falado, né? Não use vitamina D também por conta própria. Vitamina é um medicamento. Ele vai ter ações os mais diferentes possíveis. E a vitamina D é tratada no organismo, já é convencionada e admitida como um hormônio. Não é apenas uma vitamina, é um hormônio. Então, lembra, um hormônio influi no outro. Não brinque com isto. É coisa séria, não faça jamais. Espero que tenha Perfeito, entendido. perfeito. Inclusive, eu deixo a dica também, para quem não sabe, no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas tem um setor exclusivo para transtornos do sono, né? As pessoas que têm dificuldade, né, com essa questão do sono, né, ou mesmo sofre com a insônia crônica, né, que é aquela insônia um pouco que demanda aí a utilização de medicamentos, né, que aí já não é nem tanto a questão comportamental, né, entra mais a questão, né, bioquímica, vamos dizer assim, também, né, que acaba influenciando. E geralmente a insônia crônica, né, quando aquela pessoa ela não consegue dormir num período ali de 3 vezes na semana, né, durante 3 meses, por exemplo, já é um forte indício da insônia crônica. Então, aí a recomendação é você procurar mesmo um psiquiatra, procurar um médico para ver o que está acontecendo, se realmente é um caso de insônia crônica, se você precisa tomar um medicamento aí, e se precisar, toma, tá, né? Não precisa ficar com Sim, medo também. não, com E se você certeza. precisar, toma. A gente só está dando esses alertas para que você realmente use o medicamento, para que vocês usem esse medicamento quando realmente houver necessidade. Mas existem realmente institutos do sono, tanto além do Hospital das Clínicas, tem da Unifesp, existem vários hospitais que agora têm departamentos do sono, da investigação do sono. Então, lá você vai ter uma noite que você vai passar não muito agradável, né? Você vai ter toda a parte nervosa controlada, né? Então, são vários... Eu esqueci a palavra, mas é tudo para te controlar, para te fazer oh meu Deus, para que você seja supervisionado durante todo o sono. Então vai ser acompanhado toda a fase, a vigília, o adormecer, o sono leve, o sono pesado, a entrada do REM e o sonho. Então tudo isso vai sendo monitorado com as manifestações físicas, as manifestações físicas, a temperatura corporal, os batimentos cardíacos, enfim, tudo isso é monitorado. Então, antes de chegar na parte do psicotrópico, procure também essa parte do Instituto do Sono, que vai fazer com que você tenha todo um esclarecimento e, de repente, você saiba qual o problema que você está enfrentando e, a partir daí, também, se for visto e for analisado que há realmente uma necessidade de medicamento, é muito mais fácil ter um diagnóstico completo fazendo essa investigação a fundo do seu sono. Então, lembrando, antes de mais nada, procure uma nutricionista, um educador físico para te manter a prática da atividade física, um psicólogo, ou um psiquiatra. Então, tudo isso para posteriormente você passar para a investigação mais a fundo do sono e, quem sabe, tomar um medicamento, um psicotrópico ou, de repente, um floral já basta também. É o que eu sempre digo, né?
principalmente com relação a psicólogo e psiquiatra, né, mas muito mais a psiquiatra, as pessoas criam uma certa resistência, né, de ir à consulta e o medo de tomar o medicamento, que a gente comentou na live passada, né, mas é o que eu sempre digo e falo, né, e repito aqui, é muito melhor você ir e não precisar, né, tomar, do que você precisar e não ir. Isso é algo que a gente sempre tem que ter em mente, né, se você realmente precisa daquele medicamento, ele vai te ajudar, ele não vai te fazer mal, ele não existe para te fazer mal. Se ele foi prescrito, é porque você realmente precisa daquilo ali, né, e depois de um tempo pode ser que você não precise mais, né, então... É tudo, não de novo, né, que a gente falou na live anterior dos psicotrópicos, não é porque a partir do momento que foi receitado um psicotrópico que é para o resto da vida. Não tem isso. Não existe isso. O seu organismo, ele vai variando conforme o tempo de vida, o sono. Lembra que eu falei do sono? A gente vai tendo uma variação no decorrer da vida, dorme muito mais, dorme um pouco menos e bem menos no final, assim, no final, credo que horror, na parte dos idosos, né? Então, isso é para todo a nossa vida e para todas as situações. A gente tem mudanças, alterações, o meio influencia em nós também, a alimentação influencia. Então, tudo que está ao nosso redor e tudo que está aqui sendo incorporado pelo nosso organismo poderá influenciar positivo ou negativamente. Então, não pegue jamais com essa ideia de que a partir do momento que eu fui prescrito com um psicotrópico, o uso de um psicotrópico, que vai ser para o resto da vida, que isso não é verdade. Não tem como nenhum médico te dizer certamente quanto tempo vai levar, muito menos se vai ser para o resto da vida. E eu te digo com certeza que não será, porque a gente tem uma variação do organismo enorme, enorme, durante a vida toda. Perfeito. Então é isso. Eu acho que conseguimos aí levar o maior número de informações possíveis em duas partes. Teve que ser, não teve é verdade. E só completando, né, que a Dea, valeu, Dea, muito obrigada. Eletrodos, olha, a cabeça já não está mais lembrando mais. Exatamente, quando a gente está no Instituto do Sono, tem vários eletrodos espalhados pelo corpo todo. É algo que você não consegue se mexer muito bem, mas é de suma importância para que você consiga ter esse controle, né? E é horrível mesmo, mas é importante para que você saiba qual a melhor forma de tratamento, né? Mas só para completar também o que o Emerson falou, o Emerson até comentou no finalzinho que às vezes ele não consegue dormir e aí a hora que vem o sono é um horário que já não pode mais dormir, não pode cochilar. É aquilo que a gente sempre fala e o que acontece muitas vezes com os bebês, né, com as crianças. Você até dorme naquele ambiente que não está regular para você, mas você dormiu por estar exausto, você foi vencido pelo cansaço, mas você não entrou num sono de qualidade. Né? Exatamente. Não entrou num sono de qualidade, provavelmente o seu ciclo circadiano também está totalmente fora do ciclo correto, está tendo a liberação de cortisol em horário inadequado, da melatonina em horário inadequado. Não só desses dois, né? A gente falou desses dois, mas que são os principais. Mas para que vocês tenham uma noção, só complementando, você, para ter o adormecimento, tem um pico que é por volta das 23 horas, entre 22 e 23 horas, nós temos a liberação do GH. E o GH, que serve para o crescimento das crianças, né? O desenvolvimento dos órgãos, também serve, assim como nas crianças em nós, para a regeneração celular. Então, um dos pontos que são importantes para o sono, que é a regeneração celular, depende justamente desse início do adormecer. Então, é recomendado que você faça um adormecimento por volta desse horário, entre 10, 11 horas no máximo. Então, a partir daí você vai tendo GH, e depois do GH, chegando num limiar, o organismo reconhece aquela concentração
e a partir daí entra a melatonina. Então, tudo sempre uma produção maior para depois ter um limiar de inibição, uma ativação para inibir, uma inibição para depois ativar. Então, é sempre oscilante. O nosso organismo é sempre um ciclo de oscilação constante, mas tudo dentro de uma faixa considerada normal, dentro da fisiologia, né? Sim. É isso. Então, até para a gente finalizar, eu nem entrei muito na questão, porque aí que a gente ia ter muito mais, ia E ter que até a ter parte muitas 3. outras partes aqui, né? Mas se a gente fosse entrar aí na questão dos transtornos mentais, que a maioria deles interfere no sono, né? Depressão interfere no sono, a ansiedade que a gente falou interfere no sono. A depressão, inclusive, pode ser para mais ou para menos, né? A pessoa pode dormir bastante, como pode perder o sono também. E também a questão do transtorno bipolar, onde a pessoa quase não tem uma necessidade de sono, né? A pessoa dorme em média 4 horas, e diferente da gente, que quando dorme mais ou menos umas 4 horas por noite, acorda no outro dia, né? Aquele bagaço, a pessoa totalmente exausto, a pessoa com transtorno bipolar, ela acaba se sentindo bem, ela não tem essa necessidade, né, de descanso, entre aspas, mas isso é por conta do problema, por conta da patologia, né, da doença que a pessoa tem, e aí, é claro, a gente acaba entrando em muitos outros fatores, né, a questão do sono no transtorno bipolar também é uma coisa muito complexa, muito E é bem diferente da nossa. É bem é um diferente. outro ciclo. É um outro ciclo. É como se não tivesse todas as fases. É exatamente isso. Enquanto a gente tem por volta de umas 6 fases, o bipolar ele deve ter umas 3, às vezes até menos. Né? Tem só o sono leve e um pouquinho do profundo, mas não é aquele profundo. Né? E de uma forma geral, assim, rapidinha, para esclarecer, seria justamente porque o organismo ele não consegue detectar de que há uma necessidade de um reparo, de que há uma necessidade de um repouso, de um descanso, né? O organismo ele já está danificado nessa parte da detecção. Então, por isso que por isso que pessoas, né, pacientes bipolares, eles não conseguem, ou melhor, eles dormem pouco e no dia seguinte eles estão bem. 4 horas Ótimos, está ótimo, né? não precisa. Entre aspas. Entre aspas, exatamente, porque se for ver todo o funcionamento do organismo, não vai estar bem. É só a sensação de estar bem que vai ser diferente, né? Porque o organismo vai produzir neurotransmissores em momentos inadequados e de forma diferente. Então, para que vocês vejam como que essa detecção de cansaço, ela é extremamente importante. Então, detecção de cansaço nos bebês, nas crianças, ela é muito mais exacerbada do que em nós. A gente já começa a ter uma detecção um pouco menor e nos idosos menor ainda. Quando você vê uma criança já esfregando os olhos, ela já passou da fase da sonolência. E se esfregar de olhos, ela já devia estar na cama já há mais tempo. Porque a partir do momento que você coloca uma criança dessa na cama, ela já passou dessa fase e já começa a despertar, já começa a criar uma irritação. Então, essa detecção de sono ela é extremamente importante. É uma outra parte pela qual eu prezo e falo e repito. Respeite-se. Se você sentiu sono, vai dormir. É claro, se você puder, né? Se você estiver num momento que não há possibilidade, tudo bem, mas se você Não vai estar puder. lá dirigindo e Não, vou dormir, pelo e amor de aí não vai. Deus, dirigindo não, acorda. Dirigindo não, mas para que isso não aconteça e que você tenha sonolência no momento errado, por exemplo, dirigindo, pelo amor de Deus, você tem que dormir no momento certo para que você tenha todas as fases respeitadas do sono e no dia seguinte você acorde
renovado, 100% com o organismo funcionando, para que você tenha um dia melhor. Então, é isso. É isso. Mas só para a gente finalizar, a gente falou aqui, né, na maior parte da live, sobre as pessoas com dificuldade de dormir, mas também tem as pessoas que têm o excesso, e aí não é um excesso por uma questão de necessidade, mas um excesso por conta de uma patologia, como no caso da narcolepsia, não é? Que a pessoa, ela muitas vezes, só rapidamente para quem não sabe, né, uma doença, né, é um transtorno mental, em que a pessoa, ela está num momento, numa situação, por exemplo, que ela não pode dormir, ela não pode adormecer, por exemplo, numa reunião, né, na empresa, e ela tem isso com muita frequência, claro, não é uma vez ou outra, mas começa a ser repetitivo, a pessoa, do nada, ela vai fechando os olhos, vai dormindo, e ela pega no sono, né, em locais que ela não poderia adormecer. Por Então, exemplo, aí também dirigindo, né? Em situações que mesmo que você tivesse com muito sono, você ainda ficaria meio tentando, né, brigando, meio atento, mas a pessoa, né, no caso da narcolepsia, ela não tem não consegue, né, é muito maior do que ela, muito mais forte, e ela acaba engajando no sono e acaba nem percebendo, né? Só que, repito, com uma frequência, né? Não é uma vez ou outra. Porque uma vez ou outra pode acontecer com a gente. Não vai, só para não criar uma paranoia geral aí, para quem dorme na reunião do serviço, tá? Ou na aula. Ou na aula, principalmente. Ou no farol. Teve uma vez que já me aconteceu isso. Estava voltando da faculdade de novo, né? Lecionando por altas horas. Teve uma vez que eu fui acordada com uma buzina. Eu falei, nossa, onde estou? Né? Carro! Ainda estou voltando para casa, ainda não cheguei em casa. Isso acontece, calma, não tenho narcolepsia. Aconteceu, foi um momento. Aconteceu, é um episódio, né? Um episódio. Foi a partir daí que eu comecei a tomar mais cuidado com o sono também, porque eu vi que é sério, né? Tem que tomar realmente muito cuidado. E até... De modo geral, os transtornos, eles precisam ter essa frequência, né? Para ser diagnosticado como realmente um transtorno, né? Um episódio só não caracteriza, né? Ainda bem. Só Ainda bem. Olha, só uma pergunta aqui que veio da minha amiga Ana Paula, lindinha. Obrigada. Que a falta de aprendizado no sono na infância pode acarretar em problemas psicológicos ou socioemocionais na vida adulta? Com toda certeza. É de extrema importância que você tenha uma rotina criada adequadamente para a criança. Porque a partir do momento que ela tem um sono correto, já na infância, já é uma forma de você educar, principalmente o seu cérebro, de que aquele momento é um momento de relaxamento. Porque se você não tem isso na infância, vai se tornando cada vez muito mais difícil. E outro exemplo que eu dou por conta própria, eu fazia muito errado isso. Eu era uma daquelas crianças que ia dormir de criança, por volta das 23 horas, e aí foi piorando conforme entrou na adolescência mais tarde ainda, porque eu era daquelas bitoladas que ficava estudando até dizer chega, né? Eu era assim, não tinha vida social, eu era daquelas que ficava só estudando. Que coisa horrível de se falar. Mas eu sou desses também, então tá tudo certo. Você entende? Eu te entendo. Com o tempo eu fui percebendo que era realmente necessário e ter este momento, né, de descanso, de relaxamento, e não só à noite, né, mas durante o dia, fazer pausas durante o dia é extremamente importante. É uma coisa que eu só aprendi depois de muito tempo, né? Olha só, a gente vai ter que mas a gente volta de novo e finaliza. Meu tá certo? Deus! Pode ser? Parte 3. Vou fechar aqui.